No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 dicas fundamentais para você começar a analisar uma equipe taticamente, fazer uma boa observação de jogo, fazer uma boa observação tática. Então o negócio é o seguinte, vem comigo. A primeira dica que eu dou é quando você vai olhar uma partida, ir de cabeça aberta, sem nenhum tipo de preconceito. A gente tem que colocar na nossa cabeça que não existe jeito certo ou errado de jogar futebol. Existem equipes que conseguem colocar em prática aquilo que foi trabalhado e outras equipes que não estão conseguindo. E é a partir daí que a gente vai fazer essa análise daquele jogo de maneira específica, né? Então a gente tem que analisar a equipe sem nenhum tipo de preconceito. Não é porque o treinador X está treinando aquela equipe que eu vou dizer que ele só vai fazer aquilo. Não é porque o treinador Y está treinando aquela equipe que ele só vai fazer um outro tipo de ideia. Então a gente tem que partir do ponto que não existe um jeito certo ou errado. Não é porque a equipe joga se defendendo, por exemplo, que ela está errada. Então, tudo a gente tem que partir do ponto de que pode ser bem trabalhado ou mal trabalhado, e não necessariamente certo ou errado. A minha segunda dica é a seguinte: caderno e caneta na mão. Por quê? Porque aqui no caderno é onde eu anoto todas as coisas que eu vi na partida, todos os detalhes, padrões que a gente pode encontrar, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre o que são os padrões exatamente, taticamente, mas detalhes que eu observei no jogo. E por que eu uso o caderno e a caneta e não, por exemplo, o computador? Eu prefiro muito mais utilizar o papel e a caneta. Por quê? Porque com ele você não perde a concentração. Quando você está no computador ou você está no celular, você acaba indo ler outras coisas durante uma partida, tá vendo a partida e se desliga muito fácil. E isso é natural, é da nossa geração. Então, é muito mais fácil desligar do jogo quando você está no computador ou no celular. Então por isso que eu prefiro aqui, ó, papel e caneta na mão, e aí tá tudo certo. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo para não tirar o foco durante o jogo. Qualquer 10, 15 segundos, às vezes 1 minuto, 2 que você perdeu observando as redes sociais, lendo algumas outras coisas, são detalhes importantes que você perdeu de uma partida, e aí já complica um pouco mais essa análise. A minha terceira dica para analisar taticamente uma partida, uma equipe, um jogador, é entender a nossa capacitação naquele momento. No início, e aqui vai depender muito do seu nível que você considera que você está para análise, se você está no começo, eu sempre aconselho a analisar uma equipe. Foca num time. Você foca nesse time, nos padrões dessa equipe, você vê o que tem de repetição, mas foque naquele time. Estude mais sobre aquele time, veja mais o que aconteceu durante a semana com aquele time, por que estão jogando aqueles jogadores. Então, foque numa equipe. E então procure os padrões, procure o que o treinador está querendo com aquela escalação, aí você foca numa equipe. Se você já considera que seu olho está mais trabalhado, consegue observar duas equipes ao mesmo tempo, maravilha! Observe as duas equipes, faça as anotações, lembre que eu falei agora há pouco. Mas essa minha dica é fundamental para você entender em que nível você está. Você pode testar, né? Consigo observar dois jogos, dois times, né, ao mesmo tempo. Então você vai lá, tenta anotar sobre as duas equipes que você tem observado. Nesse momento eu só consigo observar bem uma equipe. A minha análise sai muito mais completa se eu observo uma equipe durante o jogo. Maravilha, observa uma equipe. Isso é muito importante você entender em que nível você está. Se você consegue observar uma, duas equipes, se você consegue observar ainda mais detalhado algum jogador, se ele está bem, se ele não está, o que ele tem feito. Então tudo vai depender nesse momento de qual é o nível que você se considera na análise. Mas eu acho muito importante. Foque no que você acredita que você consegue. Você acredita que consegue observar duas equipes ao mesmo tempo? Beleza. Você acredita que é melhor observar uma equipe só naquele jogo? Também tudo certo. E aí depois você vai testando, vai treinando, vai trabalhando seu olho para observar duas equipes. E aqui é um bom momento também para eu dizer para vocês que se você quiser se aprofundar na análise, entender um pouco mais sobre conceitos, entender o que são os padrões, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link para você adquirir o curso Pergunte ao Jogo. Pergunte ao Jogo, que é ministrado pelo Eduardo Cecconi, que foi analista de desempenho do Grêmio por muito tempo, um dos primeiros caras que começou com a análise tática aqui no Brasil, uma referência para todos nesse sentido. Vou deixar aqui na descrição se você quiser. E se você for, por exemplo, assinante do Futuri Club, você ainda tem desconto no curso Pergunte ao Jogo. A minha quarta dica aqui para vocês é sobre o uso de dados, o uso dos números, as estatísticas na análise. Eu, particularmente, observo em dois momentos os números, no intervalo e no final do jogo. Primeiro, para não tirar o foco da partida,
E esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental. É claro que é muito interessante observar o movimento, os números, né, quantos desarmes, quantas interceptações durante o jogo. Mas eu, particularmente, eu prefiro estar focando na partida. E aí no intervalo, se tem algo que me chamou a atenção, por exemplo, eu vejo que o volante da equipe ele fez muitos desarmes. Eu vou nesses sites que oferecem essas estatísticas, que eu vou falar em outro vídeo também, se você quiser que eu faça um vídeo só sobre os aplicativos e softwares que oferecem gratuitamente estatísticas, deixem aqui nos comentários, né? Deixa o teu like e coloca nos comentários se você gostaria de um vídeo assim. Então é muito importante, eu particularmente prefiro, eu observo no intervalo, eu vi aquele jogador, ele foi muito bem mesmo, ele teve aqueles números, confirmou o que eu observei no jogo, se mostrou nos números também o que aconteceu na partida, então eu observo. Final do jogo também, eu acho que esse time aqui ele finalizou mesmo muito mais, ou o jogador X ele teve muitos dribles completos, ele foi muito bem, teve muitas vitórias pessoais, eu observo aí no final da partida. Mas eu particularmente, para não perder o foco, né, do jogo, ou então, rapidamente, naquele momento que a bola tá parada, a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, principalmente, a bola fica parada há muito tempo, aí você consegue observar, olhar os números, mas eu uso em dois momentos, no intervalo e no final dos jogos, aquele momento para você observar as estatísticas e aí elas te auxiliarem em alguns detalhes que talvez você não tenha percebido, ou então para confirmar aquilo que o campo te mostrou. Porque o mais importante é isso, o que o campo te mostra, os dados eles podem confirmar. Não adianta ficar querendo forçar números em cima de algo que não aconteceu dentro do campo. Não adianta a gente olhar só os números e não olhar o jogo. E a minha quinta e última dica, e eu agradeço todo mundo que chegou até aqui, para você dar o like, deixar a inscrição aqui no canal, botar nos comentários o que você gostaria de ver conteúdos nesse sentido de dica de análise, ela é muito importante. Velocidade não significa qualidade no conteúdo. Não é porque você viu alguém publicando primeiro que todo mundo que você não vai publicar o seu conteúdo. Você já fez todos os passos anteriores, já observou as equipes com tranquilidade, foi sem nenhum tipo de preconceito, olhou os dados e elas auxiliaram na sua análise, fez tudo isso com calma, anotou, tem tudo anotado. Então, agora você passa limpo tudo que você viu, tudo que você anotou, tudo que você tem em mãos que pode lhe auxiliar. Você vai entender o seu público, se é um público que prefere algo mais comunicativo, né, que não gosta tanto dos números, não gosta tanto do vídeo, gosta de algo mais escrito rapidamente, que ele consiga ler e aí já entender muito bem o que passou pela partida, ou é um público que gosta desses detalhes, de um mini vídeo, de uma análise mostrando detalhadamente o que aconteceu, você entender o seu público e aí colocar, seja nas suas redes sociais, seja em algum blog, seja no seu site, em algum lugar que você considera aí para divulgar o seu material, colocar a sua análise, espalhar para as pessoas, conversar com as outras pessoas sobre isso. Então, de novo, não é porque você não foi o primeiro a publicar que você não tem o melhor conteúdo. Sempre o mais importante vai ser o conteúdo e não a velocidade com que ele é postado. Então, depois de fazer todos esses passos que a gente trouxe aqui, você vai conseguir fazer uma boa análise, você vai conseguir colocar em prática. Converse com pessoas, isso é muito importante, debata, não ache que você está errado. Converse, veja outros pontos de vista, talvez você não tenha percebido um detalhe ou outro e essa outra pessoa também não tenha visto esse detalhe que você analisou. Então, não é porque você foi o último a postar que você não tem o melhor conteúdo. Não é porque você viu uma pessoa ser a primeira a postar que aquela geralmente é o melhor conteúdo. Entenda o seu público, poste um conteúdo com qualidade, siga todos esses passos que eu tenho certeza que já vai ser o pontapé inicial para você fazer uma boa análise tática das equipes, seja de um jogo, seja de um time, seja de um jogador. Tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, gostou desse tipo de vídeo com dicas para analisar taticamente, deixa aqui nos comentários quais outras sugestões e dicas vocês gostariam de ver aqui no canal. Dica de aplicativo que oferece estatística, dica de o que são padrões táticos de uma equipe, outros conceitos que vocês gostariam de ver. Deixa aqui nas sugestões, porque isso é muito importante para a gente seguir crescendo e conversando aqui com vocês, que são as pessoas mais importantes, nosso público, pessoas que estão com a gente diariamente. Então, compartilhe o canal, se inscreve, ativa todas as notificações. Um grande abraço a todos.